Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar como funciona um ohmímetro por dentro de um multímetro analógico. A primeira figura que a gente tem que observar é a figura do galvanômetro. É uma pecinha extremamente sensível, na qual ela funciona com a circulação de uma corrente elétrica que passa por uma bobina. Essa bobina vai criar um campo magnético e vai interagir com o ímã que fica em volta dela. A força desse campo magnético vai mexer o ponteirinho aqui, onde ele vai registrar, no caso, a intensidade de corrente elétrica que está passando pelo galvanômetro. Como se trata de uma peça muito sensível, ela não aguenta nem tensão nem corrente altas, pelo contrário, são muito pequenininhas. Então, como é que ele funciona a ponto da gente poder fazer a medição e não queimar? Bom, primeiramente, a gente já viu nas outras aulas que o ohmímetro, quando você aciona ele, a bateria começa a funcionar no multímetro, né? Então, a pilha, a bateria, ela só é acionada quando você coloca na escala de ohms. E aqui eu coloquei uma chave seletora só com 3 posições, para não poluir muito aqui o circuito. Eu coloquei a escala X1, a escala X10 e a escala X100, onde você tem então a chave seletora. Observa uma coisa muito interessante. O polo positivo da pilha que alimenta o circuito do ohmímetro, ela está com o positivo ligado direto ao galvanômetro. E você observa que aí ele passa pela chave seletora e vai sair o positivo, ou seja, o polo positivo da pilha, ela sai na ponta de prova preta do ohmímetro, no multímetro analógico, não no digital. Mas no analógico, o positivo seria a ponta preta. Então, olha que interessante, na hora de você determinar qual é a polaridade de um diodo, por exemplo, quando você coloca o diodo diretamente polarizado, ou seja, quando a corrente elétrica faz com que o galvanômetro se desloque, a ponta preta seria o anodo do catodo, a parte positiva dele, né, o anodo. E a ponta vermelha do multímetro, no caso o ohmímetro, seria o catodo, que seria o negativo do diodo. Então você vê que essa diferença do multímetro digital e analógico é contra a polaridade na escala de ohms, certo? Então a corrente sai pela ponta de prova preta do ohmímetro. Tudo bem? Agora, outro ponto interessante. Quando a gente coloca na escala X1, X10 e X100, você tem aqui resistores de valores diferentes. E qual seria o valor do resistor, por exemplo, X1 em relação ao X10 e o X100? Seria o X1 maior que o X100 ou vice-versa? Então vamos lá. O que eu tinha falado no começo é que o galvanômetro ele é um aparelho é uma peça, né, de uma corrente muito pequena. Então quando você, por exemplo, vai colocar aqui vai medir, por exemplo, a continuidade, coloca um fio aqui. Será que o fio está partido? O fio não estando partido, você vai ter uma corrente máxima circulando aqui, porque aqui não tem nenhuma resistência entre as pontas de prova. Essa corrente máxima vai circular e você vai colocar então na escala X1. Pois bem, esse resistor aqui, ele tem um determinado valor diferente da escala de X100. Por quê? Porque a escala de X100, você vai colocar aqui uma resistência de valor alto, porque o valor que vai dar aqui multiplicado por 100, aquela história toda, né? Então, qual vai ser a relação desse resistor em relação a de X100, por exemplo? Então, vamos lá, só para entender. Na hora que você coloca um fio aqui, você concorda que a corrente vai ser a máxima, vai ser a mais alta que a pilha vai fornecer. Então, qual deve ser esse valor desse resistor? Em contrapartida, se você coloca um resistor aqui de 10 mega ohms, você vai ter uma corrente muito pequenininha circulando aqui, porque você colocou na escala X100, né? Muito pequenininha aqui. E aí você fala, bom, então a escala do resistor X100 em relação a X1 vai ser maior ou menor? Então vamos lá. Na hora que você coloca um fio aqui, se a corrente ela vai ser máxima, esse resistor, para proteger o galvanômetro, tem que ser de valor alto, certo? Em contrapartida, se você coloca já aqui, vai medir um resistor de 10 mega ohms, a corrente que vai passar por aqui já vai ser bem pequena. Então esse X100 aqui, a resistência dele vai ter que ser de valor pequeno. Perfeito? Então, para você um dia que for fazer manutenção de um multímetro analógico, né, na escala de ohms, a escala de X1, a resistência dela vai ser sempre maior do que da escala X100, justamente para compensar, né, essa corrente que vai passar aqui e não queimar o galvanômetro. Então, na escala de X1, como a corrente aqui vai ser máxima, o resistor aqui tem que ser alto para proteger o galvanômetro. Na escala de X100, você vai colocar uma resistência bem alta aqui,
já vai ter uma corrente baixa que não vai queimar o galvanômetro, então a escala no X100 é pequena. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.